Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando esse período de quarentena para ficar em casa, muitos se utilizam para várias coisas. Eu, particularmente, utilizo para estudar a palavra, para cuidar de algumas coisas da casa, que para estar em casa sem fazer nada não dá bem certo. Mas eu preparei um estudo bem bom, interessante, para nós hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que vai falar de Ananias e Safira. E eu quero falar de um assunto bem interessante e polêmico por muitos, que falam do dízimo em Atos dos Apóstolos capítulo 5, que vão trazer uma palavra ali totalmente fora do contexto acerca de dízimo. Eles não deram o dízimo certo, por isso morreram. Iremos ver perfeitamente o que a passagem está falando, o que quer falar neste versículo, na própria Bíblia Sagrada. Vamos deixar a Bíblia falar, vamos dar ouvidos à Bíblia, que a Bíblia fala, tá certo? Eu preparei aqui um estudo bem interessante para nós se utilizarmos para abrir seus olhos se você é uma pessoa que pode estar sendo enganada por causa deste versículo, pode estar sendo enganada já há tempo por uma falta de leitura sua da Bíblia, um interesse seu de ler a Bíblia. Nós iremos hoje tratar desse assunto interessante, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou começar lendo alguns versículos para você ter uma noção. A gente vai tirar conclusões de dentro da própria Bíblia. Capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela também disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta e os pés dos que sepultaram o teu marido, e também a ti levarão. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junta de seu marido. Tá certo? Vamos falar do qual foi o pecado de Ananias e Safira nesse versículo. Qual foi o seu erro nesse versículo? O pecado de Ananias e Safira nesse versículo não foi a questão de dízimo, porque primeiro nós não vemos o nome dízimo nesta passagem completa. Nós não vemos aqui a palavra dízimo, tá certo que dízimo é 10ª parte. Temos que dar o dízimo, só que não vemos a palavra dízimo neste versículo. E qual foi o erro deles, Mateus? O erro deles está Atos 5, 3. Mentir ao Espírito Santo. Qual foi o pecado deles? Não foi de reter, não foi de dar o dízimo. Não foi essa questão do dízimo. Foi eles terem mentido ao Espírito Santo. Planejaram algo secretamente, pensando que estariam mentindo a Pedro ou aos apóstolos. Só que estavam mentindo ao Espírito do Senhor. A mentira de Ananias e Safira foi terem planejado ocultamente, como eu já falei, dizer aos apóstolos que venderam, portanto, aquele dinheiro que estavam em mão, sendo que eles já tinham tirado uma parte do que tinham vendido. Atos capítulo 5, versículo 8. Vá olhando os versículos que você vai tirar uma conclusão bem cultivadora para a sua vida. Pronto. Aqui está falando de quê? De que eles levaram um preço aos apóstolos, dizendo que aquilo era todo o dinheiro do que eles tinham vendido. Isso foi o pecado de Ananias e Safira. Não foi, não.
eles não deram o dízimo, não deram a 10ª parte. Você vai ver só. Pedro fala que se ele quisesse vender a herdade e ficar para ele, o dinheiro não teria problema. E se vendesse, o dinheiro estava sobre o poder dele, mas o desígnio de meter os apóstolos na frente de todos foi sua perdição. Atos Apóstolos 5, versículo 4. Ou seja, não foi a questão do dinheiro. Não foi a questão do dinheiro. Não tinha nada a ver com dinheiro essa passagem. De dar dinheiro, de não dar dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Está em mentir ao Espírito do Senhor. Espírito de Deus. Ao Espírito Santo. Por quê, Mateus? Eles planejaram, executaram ocultamente e mentiram. Mentiram aos apóstolos, só que eles pensavam que estariam mentindo aos homens. Só que planejaram muito antes, pois o dinheiro que estavam dando era para Deus. Planejaram, mentiram. Esse está o erro de Ananias e Safira. Pedro fala o seguinte: se vocês quisessem vender e ficar para vocês, o dinheiro estava sobre seu poder. Vocês podiam fazer o que quiser. Estava sob o poder de vocês. Isso está em Atos dos Apóstolos 5 e 4. Houve uma concordância maligna no meio daquele casal, onde concordaram em confirmar aos apóstolos que o preço pelo qual venderam sua propriedade foi aquele mesmo, sendo que foi outro. Veja bem, eles concordaram dizer na frente dos apóstolos que o preço foi aquele. Só que Ananias chega primeiro, diz que o preço foi aquele. Pedro, o Espírito Santo do Senhor já tinha avisado a Pedro, e Pedro faz o quê? Pergunta por quanto ele vendeu, e ele mente, e ele agora morre. Aí ele morre, quando chega a sua mulher, Pedro pergunta por quanto ela tinha vendido, e ela, em concordância com Ananias, confirmou o preço do que eles venderam. Ou seja, mentiu também, planejaram mentir, teve uma união maligna no meio daquele casal. Uma união maligna para mentir o Espírito Santo. Ou seja, primeiro, Pedro falou, eles poderiam dar quanto quisessem. E o segundo, não foram obrigados a darem nada. Tá certo? Esse é o pequeno estudo que eu preparei. Não foi preparado de Google, não puxei de Google, foi da Bíblia, estudando a Bíblia, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Espero ter ajudado algum de vocês. Porque, na verdade, muitos líderes aprendem dessa forma errada. Eu não vou aqui apontar dedo na cara de líder nenhum, porque muitos aprendem dessa forma já errônea. Vem de pastor, passou para ele, já aprendeu assim, já vem de doutrina desse jeito. Só que uma doutrina totalmente errada, porque ele não fala nem no dom e dízimo nessa passagem. E outros escondem por mentir. Outros mentem para você para extorquir dinheiro seu, para ganhar dinheiro seu, para arrancar dinheiro seu. Tá certo? Então, líderes, abram os olhos. Quer cobrar dízimo? Vá biblicamente. É certo que temos que dar o dízimo. Com certeza. Todo aquele que, vamos dizer, que tenha um salário alto, contribua com o seu salário. Se eu ganho alto, eu devo contribuir com o salário alto. Mas se eu ganho pouco, eu tenho que contribuir com pouco salário. Temos que ofertar para a casa de Deus para manter a casa de Deus. Porque eu também não concordo que não é justo você não querer dar dízimo, não falar de dar dízimo, estar sentado numa cadeira que foi de dízimo, escutar o som, tem lâmpada, usufruir daquilo que você não concorda. Isso é totalmente errado. Tá certo? Eu espero ter ajudado a muitos. Também estou aqui para falar do que for. Se quiser vir debater, se quiser falar alguma coisa, estamos aqui porque é a Bíblia Sagrada, não é opinião minha, não é opinião de Google, de qualquer tipo de pessoa, mas é a Bíblia Sagrada. E é ela que prevalece. Tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Em nome de Jesus.